Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, eu sempre estou trabalhando aqui, desenvolvendo produtos, coisas assim para alguns clientes e tal, e sempre preciso calcular o valor exato de um resistor, né? Ou eu preciso descobrir a corrente elétrica naquele circuito para saber o consumo dele, ou qual a tensão que eu devo aplicar no circuito. Mas e aí, você sabe calcular esses parâmetros? Bom, como falamos muito sobre resistores nos vídeos passados, esse vídeo é dedicado à lei de Ohms. Então vamos entender essa lei muito importante no mundo da eletrônica. Vamos nessa! Então vamos falar aqui sobre lei de Ohm. Claro, passamos lá pelo conhecimento dos resistores, como testar os resistores, como fazer a leitura dos códigos, né, dos resistores. E é claro que não poderia deixar, né, essa série sem falar sobre a lei de Ohm. Mas para que isso? Né? Vamos tentar entender. Observem aqui esses três problemas, três exemplozinhos aqui. O primeiro, nós temos ali uma bateria de 10 volts e temos um resistor ali com uma resistência de 500 ohms. Lembre que a letra R, aqui ó, a letra R, também significa ohms. Tá? Então temos aqui 500 ohms. Então qual seria a corrente nesse circuito? E muitas vezes é importante sabermos qual é a corrente em um circuito para determinarmos o consumo, né, desse circuito elétrico. E precisamos saber qual é a corrente. O segundo exemplo aqui, ó, temos a corrente elétrica, temos a resistência, mas não temos a tensão. Com quantos volts temos que alimentar este circuito para obter uma corrente aqui de 54 miliamperes? Temos que ter um cálculo para isso. E neste outro exemplo aqui, um dos mais clássicos, né, temos aqui um LED e queremos, por exemplo, acionar um LED com uma bateria de 20 volts. Um LED vermelho ele tem uma faixa aí de tensão de aproximadamente entre 1,8 volts a 2 volts. Essa é a faixa de tensão apropriada para um LED vermelho, por exemplo. E uma corrente aí de 20 miliamperes. Mas qual resistor eu devo utilizar para não queimar o meu LED? Porque se ligarmos diretamente um LED vermelho comum em uma tensão de 20 volts, ele vai queimar. E para evitar isso, temos que colocar um resistor. Mas qual resistor devemos colocar? Então é para isso que serve a lei de Ohm, para determinar essas grandezas com outras grandezas já existentes. Tá? Então vamos ver aqui o seguinte. Ó. Eu trouxe aqui uma pirâmide, que eu costumo chamar de pirâmide do rei ou triângulo do rei, onde temos aqui as três grandezas fundamentais aqui para a lei de Ohm, onde o R representa a resistência elétrica expressa em ohm, temos aqui a letra E, que é a tensão elétrica expressa em volt, e temos aqui a letra I, que é a corrente elétrica expressa em ampere. Então olha só, por que esse desenho? Então veja que eu tenho aqui as três fórmulas básicas da lei de Ohm. Tá? Então você desenhando essa pirâmidezinha aí no papel, fica fácil de você memorizar. Então olha só, vamos supor que eu queira descobrir qual é a resistência elétrica em um circuito. Então eu venho aqui e cubro a letra R, sobrando aí E sobre I, ou seja, tensão elétrica sobre I. Matematicamente temos a seguinte fórmula: resistência, que é no caso quem queremos descobrir, é igual a tensão sobre a corrente elétrica. Muito simples. Tá vendo? Agora vamos supor que a gente queira descobrir qual é a corrente elétrica em um circuito. Temos a tensão e temos a resistência, mas não temos a corrente. Então a gente cobre a corrente elétrica, sobra aí a tensão sobre a resistência. Tá vendo aí como é fácil? Matematicamente temos que a corrente é igual a tensão sobre a resistência. Muito simples também. Fácil. E se quisermos descobrir qual é a tensão em um circuito, o que é que fazemos? Cobrimos a tensão e o que é que sobra? R ao lado do I. Isso matematicamente significa o quê? Que a tensão elétrica é igual à resistência vezes a corrente elétrica. Essas são as três fórmulas básicas da lei de Ohm. É claro que durante toda a eletrônica nós vamos utilizar bastante essa fórmula, essas três fórmulas. Só que assim, elas vão vir modificadas, vão vir com um pouco de diferença. Nessa aula mesmo aqui, já vai dar para perceber uma das fórmulas já modificada, quando formos calcular a resistência lá do LED. Tá? Então assim,
todo técnico, todo robista, todo engenheiro, todo amante da eletrônica tem que dominar essas três fórmulas. Então, desenha esse triângulozinho aí no papel, no caderno, grava na mente, para nunca esquecer dessas três fórmulas básicas. Bom, interrompendo aqui rapidinho, não se esqueça aí de se inscrever, curtir aí, vai lá, curta aí rapidinho, só para ajudar o canal, beleza? Curtiu? É isso aí. Então, vamos continuar aí com o vídeo. Vamos lá. Bom, e aqui tem um circuito onde mostra, né, cada uma dessas grandezas, onde temos aqui a bateria trazendo a tensão elétrica, temos a corrente elétrica que flui por este circuito, né, passando aqui pela carga, uma corrente aqui de 26 mA, passando aqui por uma carga, que é um resistor, de 470 ohms. Então, todo circuito elétrico e eletrônico vai ter essas três grandezas presentes. E aqui vamos a um exemplo de cálculo. Eu vou fazer um cálculo aqui com vocês agora. Vou pegar aqui a caneta. Então, olha só. Nesse primeiro exemplo aqui, né, o exemplo 1, nós temos a tensão elétrica e temos a corrente, mas não temos a resistência. Queremos saber qual é a resistência nesse circuito. Então, de acordo com a lei de Ohm, que acabamos de ver, o que podemos fazer? Então, sabemos que R, deixa eu colocar aqui, R é igual a tensão sobre a corrente. Tá? De onde eu tirei isso aqui? Bom, é da lei de Ohms, mas podemos utilizar aqui, ó, a pirâmide. Vou redesenhar ela aqui. Tá aí, ó. Deixa eu desenhar certinho. Pronto, olha só. Tá aí, ó. Então, se eu quero descobrir qual é a resistência, eu faço o quê? Tensão sobre corrente. Está aqui a minha formulazinha. Então, se eu vim aqui agora, é só calcular. Substituir os valores. Resistência é igual a tensão elétrica é 10 volts. Então, vamos colocar aqui 10 volts, dividido pela corrente aqui, que é de 54 miliamperes. Vou colocar em números assim mesmo, para ficar fácil para todo mundo entender. Poderia colocar em notação científica, né? Bom, então qual é o valor dessa resistência aqui? Então, se a gente pegar a calculadora, vai dar aí o que? Deixa eu pegar aqui a calculadora, vai dar 180, não é isso? 185,18 ohms, vamos colocar assim aproximado. Bom, comercialmente esse resistor não existe, tá? É interessante você ir lá no Google e pesquisar. Tabela de resistores comerciais. Vocês vão encontrar lá uma tabela com diversos resistores que vendem comercialmente, os valores desses resistores. Então temos que colocar algum aproximado. Normalmente no circuito a gente coloca o valor maior mais próximo, porque se a gente colocar um valor menor, vai aumentar a corrente, vai ocorrer aquecimento aqui no resistor e pode danificar o circuito ou diminuir a vida útil do circuito em si. Tá? Então, comercialmente, podemos utilizar aí, por exemplo, um resistor de... não vou lembrar assim, comercialmente. Tem o 180, mas aí já foge do que eu falei, que seria menor. Né? Poderia ser aí um de 200 ohms, ou 220 ohms. Vai colocar 200 ohms aí, tá? Que é um comercial. Ok? Poderia ser aproximadamente isso. Mas tá aí, ó. Encontramos o valor do resistor. Tá? E agora, temos aqui o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo aqui, nós temos a tensão elétrica de 5 volts, temos um resistor aqui de 560 ohms, mas não temos a corrente. Qual é a fórmula para encontrar a corrente? Bom, se a gente olhar lá no triângulozinho, temos que corrente vai ser a tensão sobre a resistência. Nós temos tensão e temos a resistência. Então, corrente, vamos colocar a formulazinha aqui para não esquecer. Corrente é igual a tensão sobre a resistência. Logo, a corrente vai ser o quê? 5 volts dividido por 560 ohms. Logo, a corrente será igual, vamos descobrir aqui quantos amperes, deixa eu pegar aqui a calculadora, 5 dividido por 560, vamos ter aí uma corrente de
vou colocar 93 aproximadamente miliamperes, ou escrevendo aqui de forma direta, né, seria 0,0089 amperes. Tá? Seria essa a nossa corrente elétrica. E observe que nesses cálculos a corrente, a tensão e a resistência são nas suas unidades fundamentais. Tá? Então o resistor é em ohms, a corrente é em ampere, quando a gente vai calcular, tá? Depois que a gente pode converter para miliampere ou microampere, e a tensão em volt. Tá? Isso ajuda a evitar qualquer tipo de erro. E nesse outro exemplo aqui, ó, é um exemplo até mais simples, nós temos aqui a corrente elétrica de apenas 30 miliamperes e a resistência aqui também de 560 ohms. Mas qual é a tensão nesse circuito? Bom, de acordo com a lei de Ohms aqui, né, a tensão vai ser quem? R vezes I. Então é bem simples, ó. Deixa eu colocar aqui mesmo. Tensão vai ser igual a R vezes I. Então a tensão vai ser igual a 560 vezes 0,03. Isso vai nos dar uma tensão de quanto? Deixa eu ver aqui, 16,8, não é? 16,8. 560 vezes 0,03. Isso mesmo, 16,8 volts. 16,8 volts. Pronto, está aí tudo resolvido. Encontramos aqui o resistor do circuito. Lembrando que geralmente nos cálculos os resistores podem fugir de um valor comercial, e aí você procura lá na tabela qual o maior mais próximo, tá, para colocar no circuito. É claro que esse negócio de maior mais próximo vai depender muito do circuito que estejamos fazendo no momento. Pode ser que seja preferível escolher o menor mais próximo, tá? Vai depender muito de cada circuito. E aqui conseguimos descobrir a corrente elétrica nesse circuito aqui, e aqui a tensão elétrica. Muito simples, não é verdade? Bom, vamos seguir aqui. E isso que acabamos de ver foi a primeira lei de Ohms, tá? Não sei se vocês repararam aqui, não sei se eu falei também, aqui logo em cima, ó, né, eu coloquei aqui, ó, primeira lei de Ohms. Porque existe também uma segunda lei de Ohms. Só que nessa segunda lei de Ohms eu trouxe aqui apenas a título de ilustração. Nós não vamos entrar a fundo e nem fazer cálculos, mas eu vou explicar aqui rapidinho do que se trata. Então imagina você ter aí um fio condutor, vai fazer uma instalação elétrica aí na casa, uma residência, e tem um fio muito comprido. Tá? Quanto maior o comprimento desse fio, tá? Aqui temos o fio, quanto maior o comprimento desse fio aqui, maior será a sua resistência, porque veja que a resistência aqui, ela vai ser em função da resistividade elétrica do material. Tá? O que é essa resistividade? Isso é algo específico de cada material. O cobre tem uma resistividade, o zinco tem uma resistividade, o ouro, a prata. Então se vocês entrarem também aí no Google e pesquisar resistividade elétrica de materiais, vai ver uma tabela, isso é tabelado também, com vários materiais e suas resistividades. Okay? Ela é medida em ohm por metro. Não, por metro não, ohm metro. Ok? Então, a resistência nesse caso vai ser em função dessa resistividade, que é pertinente a cada tipo de material, ao comprimento desse condutor, né, desse fio. Então veja que quanto maior for o comprimento, maior será a resistência, porque veja que é diretamente proporcional, né, olhando aqui para a fórmula, mas é indiretamente, né, proporcional, tá, inversamente proporcional, vamos dizer assim, à sua área da seção transversal. Então você vai ter um diâmetro aqui nesse fio, só que não é o diâmetro que você vai pegar, você vai calcular a área dessa seção transversal. E como é que calcula a área? Está aqui a fórmula. Π vezes o raio elevado ao quadrado. Tá? Então você vai pegar o raio aqui, elevar ao quadrado, e multiplicar por π. E aí você tem a área da seção transversal do fio. Ou seja, você vai comprar lá e tem um fio de 2,5 milímetros, que é como a gente compra, né? Então você já tem a área é essa, 2,5 milímetros quadrado.
Tá? E o comprimento? Você vai ter o comprimento do fio. Então é só fazer esse cálculo aqui usando essa fórmula, né? Sabendo qual é o material, vai lá ver a resistividade desse material e aí você vai saber qual é a resistência desse fio. Então veja que se você tem um fio muito longo, muito comprido, é interessante que ele tenha uma bitola cada vez maior. Assim as cargas vão fluir com mais facilidade, evitando perdas por efeito Joule, ou seja, perder energia em forma de calor, vai evitar isso. Tá? Bom, como eu falei, essa parte aqui, né, da segunda lei de Ohms eu trouxe apenas a título de ilustração, não vou entrar em muitos detalhes, isso fica para uma outra vez, tá? E vamos seguir aqui com a primeira lei de Ohms mesmo. Só que agora vamos falar aqui da potência, o que a potência elétrica e a lei de Ohms tem a ver, né? Qual a relação entre elas duas? Bom, elas se casam muito bem, essas duas grandezas, essas duas fórmulas aí. Então, se você quer calcular, né, a potência elétrica em um circuito, está aqui a fórmula. Potência é igual a tensão elétrica vezes a corrente elétrica. Bem simples. Então aqui temos um exemplo. Ó, tá? Nós temos aqui, vamos colocar aqui do lado. Potência vai ser igual. Nós temos aqui a tensão elétrica, que é de 12 volts. Então vamos colocar aqui 12. Tá, não ia colocar o V não, mas tá bom. 12 volts vezes a corrente elétrica, que é de 0,026 amperes. Vou colocar o A aqui, coloquei o V, vou colocar o A. Bom, a potência elétrica nesse circuito, que deve ser expressa em watt, então vai ser 12 vezes 0,026. Teremos aí então, ó, 312 miliwatts de potência, ou 0,312 watts. Aí você poderia perguntar, mas para que saber dessa potência, né? Qual a utilidade disso? Bom, vocês viram que podemos calcular, né, um resistor em um circuito, encontrar o resistor adequado para um circuito. Então veja que aqui tem um resistor de 470 ohms. Tá? Resistores de 470 ohms nós temos de diversos tamanhos. Então veja que a potência vai estar ligada ao tamanho também do resistor. Tá? Então como exemplo eu tenho aqui, ó, por exemplo, vamos lá. Tenho dois resistores aqui, deixa eu pegar aqui, vou mostrar aí na câmera, dar um zoom aí para vocês. Ó, deixa eu colocar um papelzinho aqui. Tem dois resistores aqui, ó, em minhas mãos. Não sei se deu para focar aí, tá? Mas tem dois resistores aqui. Esses dois resistores são de 100 ohms, a mesma resistência. Não tem diferença. A diferença é o tamanho. Mas quando é que eu vou usar um e quando é que eu vou usar o outro? Bom, aqui é o seguinte. Esse grandão aqui, ele é para 5 watts. Ele suporta até 5 watts de potência. Este pequenininho aqui suporta 250 miliwatts de potência, tá? 1/4 de watt. Então, o meu circuito aqui, ó, nesse meu circuito, o resultado deu 312 miliwatts. Veja que, se esse meu resistor, né, esses dois resistores aqui fossem de 470, eu jamais iria poder utilizar um resistor desse tamanho, que suporta apenas 250 miliwatts. Então eu não poderia usar esse tamanho aqui de resistor. O que iria acontecer se eu colocasse esse resistor, já que ele tem a resistência que o meu circuito pede? Bom, ele iria aquecer e a vida útil do meu circuito, inclusive do resistor principalmente, iria diminuir, cair bastante. Então eu teria que usar um resistor maior. É claro que esse aqui é de 5 watts, não seria desse tamanho. Seria aí um resistor de meio watts ou até 1 watts, já estaria muito bom. Então, ou seja, quando você calcular o resistor para um circuito, né, calculou aqui o resistor, encontrou o resistor, beleza, está aqui, calcule também a potência desse resistor. Assim você vai evitar surpresas no seu circuito, porque já aconteceu muito na época que eu estava aprendendo, quando eu encontrava o valor do resistor, colocava, ligava, o circuito funcionava, mas não durava muito tempo, logo o resistor começava a aquecer e com o tempo queimava. Tá? Então o segredo estava aqui, no cálculo da potência elétrica. Ok? Vamos prosseguir. E aqui temos um exemplo também de cálculo. Agora olha só que interessante nesse cálculo. Veja que naquele primeiro nós tínhamos a tensão
e tínhamos a corrente. Deixa eu voltar aqui, ó. Nós tínhamos aqui a tensão, né, que é exigida aqui na fórmula, beleza? E nós tínhamos aqui também a corrente, que também é exigida aqui na fórmula. Então o cálculo ficou bem simples, né? Só foi multiplicar os dois e tivemos aqui o resultado da nossa potência. Mas nesse outro exemplo aqui, nós não temos a corrente, mas já temos aqui, ó, a potência. Então como é que a gente vai trabalhar agora? Como é que a gente vai encontrar, por exemplo, qual é o resistor nesse circuito aqui e qual é a corrente? Bom, a partir dessa fórmula podemos encontrar isso, né? Então, ó, potência, quem é a potência? Já está aqui, 0,594 watts, tá? Então aqui está em watts, aqui está em miliwatts, tá? Tensão, qual é a tensão? A tensão é 14 volts. Então veja que eu estou substituindo aqui, ó. Tá vendo? 14 volts vezes a corrente que eu não sei quem é. Então, aqui eu tenho a potência, aqui eu tenho a tensão e aqui a corrente que eu não sei quem é. Bom, matematicamente, né, a gente fazendo aqui uma manipulação matemática, o que a gente faz? Se o 14 está aqui multiplicando e nós queremos isolar o I, né, deixar a corrente aqui sozinha, temos que passar o 14 para o outro lado da igualdade. Então, se ele está aqui multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, vamos repetir aqui o 0,594 dividido, então 14 estava aqui multiplicando, ele passa para lá agora dividindo, olha só, igual o I que ficou aqui sozinho. Vamos só organizar aqui para ficar mais fácil de entender, só vou trocar de lado. É isso aqui, beleza, dividido por 14 aqui, ó. Pronto, agora é só calcular qual é o valor dessa corrente. Então, se a gente pegar aqui calculadora, vou pegar a calculadora aqui, 0,594 e dividir por 14, dividido por 14, temos aí uma corrente de 0,042, um monte de números aqui. Então vamos colocar aproximadamente 0,42 amperes, ou aproximadamente igual a 42 miliamperes de corrente. Tá aí, ó. Então veja que também podemos estar manipulando as fórmulas para encontrar a grandeza que desejamos. E agora fica fácil encontrar o resistor, né? Se eu já tenho aqui a corrente elétrica, tenho a tensão, então qual vai ser o resistor? Bom, lembrando da fórmula da lei de Ohms, resistência, deixa eu separar aqui assim, resistência vai ser igual a quem? A tensão, não é isso? Sobre a corrente. Foi isso que acabamos de aprender, não foi isso? Então, olha só, resistência vai ser igual a tensão é quanto? Está aqui, 14 volts. Então, 14 volts. Dividido pela corrente que acabamos de encontrar aqui, ó, que é 0,042. Esse 4 ficou parecendo 9. 42, aproximadamente. Então vai dar um valor aqui aproximado. Então nossa resistência aqui, né, o nosso resistor, vai ter que ter uma resistência de, deixa eu calcular aqui, 14 dividido por 0,042, temos aí um resistor de aproximadamente 330 ohms. Aqui eu arredondei um pouco para menos, tá? Porque no cálculo aqui deu um resistor de 333,333 um monte aí. Tá? Então eu arredondei aqui para um valor comercial mais próximo, tá? Não é só 3 ohms, né? Então beleza, um pouquinho menor. Tá aqui, encontramos aqui o nosso resistor e resolvemos esse circuito. Encontramos a corrente e encontramos aqui a resistência do circuito. Muito simples, diz aí, não é isso? Bom, vamos seguir, vamos continuar aqui rapidinho. Então tá aqui as fórmulas, ó. Tinha até esquecido, tinha colocado elas aqui, ó. Tá vendo? As fórmulas que precisamos utilizar. Bom, seguindo, nós temos aqui um outro exemplo. Olha só que interessante. Nesse exemplo aqui nós não temos a potência e não temos a tensão elétrica. Olha o desafio.
Veja que a fórmula da potência, né, se a gente quer saber qual é a potência elétrica, precisamos da tensão e precisamos da corrente elétrica. Tá? Deixa eu dar um passo aqui, ver se eu não coloquei minhas fórmulas aqui. Coloquei, vou passar aqui uma por uma. Vamos colocar todas elas aqui. Beleza. Então, olha só. Eu tenho a corrente, beleza, está aqui a corrente elétrica, mas eu não tenho a tensão. Como é que eu vou encontrar a potência? Vamos lá. Potência, ela vai ser igual a... Bom, quem eu posso substituir aqui no lugar dessa tensão? Se a gente olhar lá na lei de Ohms, nós temos que a tensão é igual a R vezes I. Tá vendo aqui, ó? R vezes I. Nós temos R? Temos. Aqui. 500 ohms. Nós temos o I? Temos. Tá aqui, ó. O I. Bom, então, se aqui está dizendo que E é igual a R vezes I, então eu posso trocar esse E pelo que ele equivale. Ou seja, eu posso chegar aqui e colocar R vezes I. Então, observe que esse termo aqui, ó, vem da tensão, é uma tensão, multiplicado por I, que já é da fórmula, está aqui. Bom, se a gente resolver logo essa fórmula aqui, nós temos I vezes I. I vezes I vai dar o quê? I ao quadrado. Então, R vezes I ao quadrado. Temos agora uma formulazinha possível que vai nos ajudar a encontrar a potência nesse circuito e, consequentemente, a tensão também. Então, olha só, potência vai ser igual. Quem é o R? 560. Está aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, 500... Aliás, 560 não, 500 ohms. Onde foi que eu vi 60? Enfim, vezes a corrente. Qual é a corrente? Está ali, 0,02 elevado ao quadrado. Potência vai ser igual a... Vamos resolver isso aqui. Eu vou resolver aqui na calculadora científica. Eu vou colocar aqui de forma passo a passo, 500 vezes. Vamos resolver primeiro aqui o quadrado, fazer passo a passo para vocês verem. Não vou pular não. Elevado ao quadrado, isso vai trazer aqui uma potência, uma corrente de 0,0004, não é isso? Isso mesmo. Nossa, ficou bem pequeno, a corrente aqui, né, ficou menor. Então, potência vai ser igual, multiplicando esses dois, vai dar 500, aliás, perdão, deixa eu pegar aqui a borracha, agora eu vou precisar da borracha para apagar. Ok. Agora é difícil é pegar de novo. Pronto. Bom, e agora multiplicando aqui, ó, 500 vezes esse valor, teremos aqui 0,2 watts de potência, ou 200 miliwatts de potência. Está aqui, ó. Então encontramos aqui o valor da potência em nosso circuito. E qual é a tensão nesse circuito aqui? Bom, aqui nós já podemos calcular usando a própria lei de Ohms, não é? Então nós temos aqui a tensão é igual a R vezes I. Tá? Então tensão vai ser igual a 500 ohms vezes 0,02. A tensão vai ser de, deixa eu ver aqui, 500 vezes 0,02. Teremos aí uma tensão de 10 volts. Está aqui a tensão no nosso circuito. Então, nossa tensão aqui é de 10 volts. E a potência aqui é de 200 miliwatts. Bem simples. E assim a gente vai resolvendo. Veja que é só utilizarmos as duas leis, né, que é a da potência e da lei de Ohm, podemos estar descobrindo uma e outra. Fácil de manipular também. E neste outro exemplo aqui, nós não temos a corrente. Tá?
Nós temos a tensão, tá aqui a tensão elétrica dessa vez, e temos a resistência, mas não temos a potência e nem temos a corrente. Primeiro vamos tentar descobrir qual é a potência. Deixa eu ver se eu coloquei as formulazinhas aqui do lado. Coloquei, deixa eu trazer elas aqui. Então vamos lá. Potência vai ser igual a quem? Bom, tensão nós temos, tá aqui 12 volts, mas eu vou colocar primeiro a formulazinha. Vezes a corrente. Mas a corrente nós não temos. A corrente ela é representada por quem? É expressa por essa daqui, ó. Ela é representada por essa fórmula aqui. Tensão sobre a resistência. Temos a resistência? Temos. Está aqui. Temos a tensão? Temos. Também está aqui. Então podemos substituir aqui o I pela fórmula da tensão sobre a resistência. Bom, como é que fica então essa formulazinha? Olha só. Potência vai ser igual a E vezes E ao quadrado, sobre a resistência. Pronto, está aqui a fórmula. Então, utilizando a lei de Ohms da potência, vamos encontrar aqui agora a potência. Então, potência vai ser igual a 12 volts elevado ao quadrado, dividido pela resistência, que é de 680 ohms. Está aqui, ó. Calculando isso, vamos ter aqui, vou calcular de forma direta para o vídeo não ficar tão extenso. 12 ao quadrado dá 144. Bom, deixa eu fazer aqui, vai. 144 dividido por 680, isso vai nos trazer, dividido por 680, teremos aí uma potência de 0,200 e colocar aqui 12 watts, ou 200 aproximadamente, porque deu mais umas vírgulas em alguma coisa, né? Deu aproximadamente isso. Então, 212 miliwatts. Pronto, encontramos aqui a nossa potência. A nossa potência é de 212 miliwatts. E qual é a corrente no circuito? Bom, para isso é só utilizarmos a própria lei de Ohm, né? A própria fórmulazinha que pegamos para ajudar aqui na potência. Ou seja, corrente vai ser igual a 12 volts dividido pela resistência, né? Tensão pela resistência. 12 dividido por 680. Então a nossa corrente aqui nesse circuito vai ser de 12 dividido por 680. Teremos aí uma corrente de 0,018 aproximadamente 18 amperes, ou 18 miliamperes. Então, esse é o valor da nossa corrente, 18 miliamperes. E é isso, tá vendo? Bastante simples, né? E ajuda muito isso aqui. Treine bastante, pratique muito esses cálculos aqui. E por último, a cerejinha do bolo, né, que muitas pessoas também me pedem às vezes, como é que eu calculo o resistor de um LED? Bom, para isso é o seguinte, temos aqui um exemplo de um LED vermelho, e aqui eu coloquei uma tabela que está disponível lá no meu site, tá? Se vocês entrarem lá no menu aula, aí tem lá resistor do LED. Então tem todo um assunto explicando como calcular, que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, e tem essa tabelinha lá também, tá? E nós temos aqui, ó, o LED vermelho, ele trabalha com uma faixa de tensão que vai entre 1,8 volts a 2 volts, tá? E uma corrente de 20 miliamperes. Essa é a corrente que deve circular aqui. Então veja que eu tenho que aplicar aqui nos terminais desse LED uma tensão que esteja dentro dessa faixa. Geralmente eu gosto de colocar o pior caso aqui, né? A tensãozinha menorzinha aqui, tá? E até porque mantém a vida útil aqui do LED. Então vamos supor que eu queira colocar aqui 1,8 volts, tá? Eu vou escolher essa menor aqui. E eu quero alimentar esse meu circuito com 20 volts. Eu não posso ligar diretamente essa bateria no LED, porque o LED só suportaria no máximo 2 volts. Se eu colocasse 20, queimaria na hora. Então eu preciso usar aqui um resistor. Mas qual o valor desse resistor? De quanto tem que ser a resistência desse resistor para manter o LED aceso sem problema nenhum? Bom, para isso eu tenho que saber qual é a corrente que o resistor precisa, aliás, que o resistor não,
que o LED precisa. Tá? Essa corrente é a mesma que vai circular aqui pelo resistor, porque veja que o resistor está em série, tá, com o LED está em série com o resistor. Então a corrente que passa em um é a mesma que passa no outro. Ok? Então se a corrente no LED é de 20 mA, vai ser a mesma coisa para o resistor, 20 mA. Outro detalhe interessante é que tanto faz colocar o resistor aqui no terminal do anodo do LED ou no catodo. Poderia colocar esse resistor aqui também, não teria problema. Tá? O resultado seria o mesmo. Vocês podem fazer essa experiência aí em casa. Mas vamos calcular, vamos tentar descobrir qual é esse resistor. Observem esta formulazinha aqui, ó. Lembra da fórmula da lei de Ohms? Como é que a gente encontra a resistência? A resistência é igual a tensão sobre corrente. Aqui nós temos a tensão de alimentação do circuito, que é os 20 volts. Temos aqui a tensão no LED, que é de 1,8 volts, que foi o que eu escolhi aqui. Tá? Então veja que eu tenho os dois aqui, ó, são valores de tensão. Então tensão sobre corrente. A fórmula mudou um pouco, mas continua dentro da lei de Ohms. Tá vendo? Continua dentro dessa lei. Então fica fácil da gente calcular. Ó. A resistência aqui do LED vai ser igual a... Qual é a tensão na fonte? 20 volts. Então vamos substituir aqui. 20 menos a tensão no LED. Qual é a tensão no LED? Eu escolhi aqui 1,8 volts. Eu poderia estar escolhendo qualquer valor dentro dessa faixa aqui, ó, entre 1,8 a 2 volts. Estaria seguro. Bom, eu escolhi aqui 1,8 volts. Dividido pela corrente que atravessa esse LED, que é a corrente de 20 mA. Vou colocar aqui em amperes, 0,02. Pronto. Calculando isso aqui, vamos passar um traço aqui. Então, o resistor no LED vai ser igual a... Se eu tenho aqui, ó, 20, vamos fazer logo essa subtração. Vou usar a calculadora aqui, para não correr o risco de falar coisa errada, né? Não sei. Vai que... Bom, temos aqui 18,2. 18,2, porque uma coisa é você calcular aqui na bancada, sozinho, tranquilo. Outra coisa é no vídeo aqui, falando, frente à câmera. Né? Não é a mesma coisa, tem um certo nervoso. Vocês já devem ter percebido que em alguns momentos eu fico um pouco nervoso, mas é normal. Estou começando aqui, vocês há de me perdoar. Bom, e agora vamos dividir aqui pela corrente. Então veja que 20 menos 1,8 volts dá 18,2 volts. Então olha só, eu tenho tensão sobre corrente. Não fugiu da lei de Ohms. E agora eu encontro aqui o meu resistor, ó, fazendo essa continha. Tá? Então se eu pego aqui 18,2 dividido por 0,02, isso vai me dar um resistor de 910 ohms. Comercialmente, recomendo utilizar o resistor de pelo menos 1 kilo ohms ou 1000 ohms. Aqui, ó. Tá? E aí resolvemos o circuito e não teremos problemas de queimar ou coisa parecida. Beleza? E é isso aí que eu tenho para passar para vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante aí, tenham aprendido bastante aí sobre a lei de Ohms também. E assim, para ajudar o canal, não esqueça de curtir se não curtiu ainda, tá? Se inscreva se chegou aqui, se você é novo aqui, está me conhecendo agora, né? Se inscreva aí no canal e compartilhe aí para ajudar o canal aí a subir, a crescer e eu continuar fazendo mais vídeo e trazendo coisas novas para vocês sempre. Então é isso, um forte abraço, tchau!